Olá, pessoal. Hoje nós vamos ver a dissertação argumentativa, modelo Enem, já dentro do planejamento textual, certo? Então, dentro de um planejamento de texto, seja ele expositivo ou argumentativo, a gente tem introdução, desenvolvimento e conclusão, certo? Na dissertação argumentativa, dentro da conclusão, nós temos que ter o tema, ou seja, o que vem ali, qual é o início da sua redação. Ela parte de um tema, né, que é dado pela banca, que é dado pela professora na prova, seja lá o que for. Então, o tema, ele é dado pela banca, pela prova, de modo geral. O problema que você vai encontrar dentro daquela situação, dentro daquele tema, e a tese que você vai criar. Vamos supor que dentro de uma linha de raciocínio já falada até em outros textos, né, em outros vídeos que a gente falou sobre dissertação, eu vou seguir a mesma linha de raciocínio falando sobre a violência no Rio de Janeiro. Então, o meu tema é a constante violência no Rio de Janeiro. O tema é dado pela prova. E aí eu vou criar a minha tese em cima de alguns problemas. Bem, eu posso dizer que a violência no Rio de Janeiro é subsidiada pela má remuneração dos profissionais da área de segurança e pelo descaso dos políticos diante da sociedade. Quando eu digo isso, eu criei uma tese, certo? Isso aí já faz parte do meu parágrafo de introdução. O primeiro argumento que eu falei, o primeiro problema que eu apresentei foi que os policiais, ou né, o corpo de segurança, ele é mal remunerado. E isso é um problema. E aí eu vou discutir nesse primeiro argumento aqui de desenvolvimento, no meu primeiro parágrafo de desenvolvimento, que seria o meu segundo da redação, eu vou falar esse período todo sobre apenas o que é essa má remuneração, o que essa má remuneração causa, na verdade, em relação a toda essa violência do Rio de Janeiro. O meu segundo argumento é que o descaso dos políticos em relação à sociedade. E aí eu vou discutir aqui nesse segundo parágrafo de desenvolvimento, que corresponde ao terceiro da minha redação, tudo que envolve a questão do descaso dos políticos em relação à sociedade. Percebam que ficaria uma coxa de retalhos se eu não tivesse um conectivo entre eles, tá? Então, na frente, a cada parágrafo, na frente do parágrafo, você precisa colocar um conectivo, uma ligação entre eles. Então, sendo assim, ou por essa vertente, ou além disso, o descaso dos políticos em relação à sociedade também vem a incorrer na violência gradativa do Rio de Janeiro. E aí eu vou discutir o que eu quiser dentro desse parágrafo que envolva o meu segundo argumento. Aí vem a conclusão. A conclusão é a retomada do problema. Ou seja, eu preciso mencionar novamente que problema é esse, tá? Então, para sanar a violência no Rio de Janeiro, ou amenizar a violência no Rio de Janeiro, devemos, aí vem o agente, né? Ou a sociedade, ou o governo, ou a mídia, você tem que colocar algum agente. Vamos pensar no governo. O governo federal deve implantar melhoras nos cargos e salários dos profissionais da área de segurança. É o meu primeiro problema que eu falei, né? Que a remuneração deles acabava gerando a violência no Rio de Janeiro. E, além disso, formar comissões investigativas ou investigadoras para que venha monitorar com maior frequência os políticos em relação aos seus atos sociais, enfim. Eu vou falar sobre esse segundo problema. Percebam que eu estou resolvendo os dois problemas. Eu estou dizendo como o governo, através de uma ação que é ou aumentar cargo de salário ou a comissão investigativa, venha sanar os problemas, né, que eu citei, deixando assim uma sociedade muito mais igualitária, ou então deixando assim uma sociedade muito mais consciente do seu direito de ir e vir, certo? Então, há uma coluna vertebral no meu texto, há um plano textual em que eu preciso seguir, que contenha princípio, meio e fim, como eu já falei em outro vídeo, escrever uma redação é como se fosse uma viagem.
Você parte de um lugar, percorre um caminho e chega a outro lugar. E você precisa ter isso, pelo menos mentalmente organizado, para que a viagem dê certo, né? Com a redação é a mesma coisa, ok? Então, na próxima aula, a gente vai ver mais a fundo esse planejamento textual. Então, até lá!